Fala pessoal, como prometido eu vou dar minha opinião completa sobre o filme Virgem Maria da Netflix. E para quem não assistiu ainda, eu preciso avisar que este vídeo contém spoilers, tá bom? Como se o mundo inteiro não soubesse da história. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para você agora é para que você toque no like e que se inscreva no canal para ajudar com que o meu trabalho chegue a mais pessoas, certo? Sem mais delongas, bora para análise. O filme Mary foi dirigido por DJ Caruso e foi lançado pela Netflix no último dia 6 de dezembro. Eu assisti o filme algumas vezes e fui anotando inúmeros pontos teológicos e históricos deles para poder conversar com vocês. Para quem não sabe, o meu trabalho é muito dedicado ao estudo da Mariologia. Então, para mim, estudar esse filme foi incrível para pôr à prova o meu conhecimento, para buscar ainda mais conhecimento sobre Maria. O filme tem 3 arcos diferentes, tá? O primeiro arco é a história de São Joaquim e Santa Ana, a infância de Maria e sua vida no templo. O segundo arco, ele tá ligado muito mais à entrada de São José na história, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, o noivado deles, e o primeiro grande arco dramático, que é a gravidez de Nossa Senhora. E por fim, o terceiro e último arco, que é o nascimento de Jesus e a fuga da Sagrada Família para o Egito, certo? O primeiro arco inteiro é baseado no proto-evangelho de São Tiago, que esse livro também foi chamado de Natividade de Maria. Não se sabe quem de fato é o autor desse apócrifo, mas certamente, com toda certeza, não foi São Tiago, embora seja usado o seu nome nele. E ele é muito provavelmente um escrito do primeiro século e foi muito querido entre os primeiros cristãos na patrística, como São Clemente de Alexandria, São Justino, Orígenes, enfim. E ele influenciou bastante na liturgia da igreja, como, por exemplo, na festa litúrgica da apresentação de Nossa Senhora no templo, que nós comemoramos no dia 21 de novembro. Então, a cena em que São Joaquim peregrina no deserto e Santa Ana, em contrapartida, está orando em casa, ela está baseada nesse apócrifo. E é nessa mesma cena que nós temos o primeiro ponto negativo, ao meu ver, que é a caracterização do arcanjo Gabriel. Nós sabemos que anjos são seres espirituais e não possuem uma forma material na sua natureza. Então, as aparições dos anjos, que nós chamamos de angelofanias, podem ser de qualquer forma imaginável para nós. Mas, tradicionalmente, a caracterização dos anjos e arcanjos, até mesmo nas imagens da igreja, costumam refletir a grandiosidade e paz, né? Enquanto essa caracterização da Netflix destoa completamente disso, criando inclusive um anjo tatuado, né? E com todo respeito a quem criou essa imagem do anjo Gabriel no filme, ele me lembrou muito o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Enfim, esse arco ele vai dando sequência com a aparição do anjo a Santa Ana, passa pelo nascimento de Nossa Senhora, uma pequena amostragem da sua infância e, após isso, a entrada de Nossa Senhora no templo como uma parte da promessa feita por seus pais para que eles pudessem conceber, mesmo que na velhice. A questão é, não havia uma escola para mulheres no templo. E é isso que o teólogo Antônio Roio Marim, na sua obra A Virgem Maria, que foi editada para o português pela editora Magnífica, super recomendo para vocês, ele diz que, ainda que a gente não saiba o nome dos pais de Maria, o apócrifo nos dá esses nomes, né? Com uma maneira, digamos assim, tradicional, mas não parte da tradição. Então, esse apócrifo de São Tiago, mesmo que diga os nomes dos pais de Maria, contém um grande número de erros e também de dados fantasiosos, né? Então, não dá para levar ele ao pé da letra. Mas para uma ambientação da vida de Nossa Senhora numa obra cinematográfica é aceitável e até útil. Então, há elementos da obra que retratam Maria bordando a roupa real, que isso está contido no proto-evangelho, tá? Mas tem uma coisa que poucas pessoas não perceberam, e nem eu tinha percebido, mas alguns seguidores me falaram, que existe uma pequena mentira contada por Nossa Senhora quando questionada no templo onde ela estava. E nisso é preciso dizer que o dogma da Imaculada Conceição impede que Maria fosse capaz de cometer qualquer pecado levada pela concupiscência,
porque ela não tinha nenhuma inclinação para o pecado, porque ela fazia juízo justo e reto de todas as coisas. E outro ponto que me chama a atenção é que no primeiro arco ainda existe uma tentação feita por Satanás à Virgem Maria. Muitos católicos me mandaram mensagem nas redes sociais perguntando se isso era verdade ou se isso era possível. Se é verdade, nós não temos nada relatado, nem de maneira escriturística, nem de maneira apócrifa. Mas que é possível, sim, é possível que Maria tenha sido tentada. O que é necessário nesse ponto é diferenciar uma tentação carnal causada pela nossa concupiscência e também a questão das inclinações ao mal, algo que Nossa Senhora de fato não tinha, porque ela foi preservada de toda a mancha original do pecado, né? Diferenciar do que é uma tentação na vontade, algo que o próprio Cristo sofreu quando o diabo tentou 3 vezes no deserto, né? Inclusive, se você for bem detalhista, vai perceber que nessa cena da tentação de Maria no templo, o desenho de som colocou alguns elementos sonoros de uma serpente. O que nos leva, então, ao proto-evangelho de Gênesis 3,15, que mostra a inimizade entre a mulher e a serpente. Então a Virgem Maria no primeiro arco é muito bem retratada e me agradou bastante, inclusive a escolha da atriz Noa Corrin, que interpreta ao meu ver, com maestria a beleza, a bondade e a pureza da Virgem Maria. Eu achei, inclusive, muito interessante a cena em que ela se compadece de um pedinte e acaba recolhendo pães ali entre as moças do templo para distribuir a eles. E, de certa forma, é uma ligação entre essa cena e a multiplicação dos pães, mostrando, mesmo que não seja a intenção do diretor, a ligação profunda que eu tanto falo entre Mariologia e Cristologia, porque tudo aquilo que nós vemos em Maria aponta, antes de tudo, para Jesus. Então, eu achei muito, muito pertinente essa cena. E é claro que eu não posso deixar de falar sobre Anthony Hopkins, né, atuando como Herodes. Ele foi brilhante, né, ainda que eu tenha achado esse Herodes meio fora do tom, né. Então, algumas questões narrativas do filme me incomodaram bastante em relação a ele, principalmente porque o roteiro acaba tratando Herodes como uma espécie de coringa da Judéia, né? E a forma com que tudo gira em torno de Maria e Herodes, isso é meio forçado. Mesmo quando ela era apenas uma serva no templo, já havia essa contradição entre ela e Herodes, né? E isso não casa, porque ela vivia sempre no silêncio. Maria foi escondida sempre por Deus, né? Isso acaba me gerando um pouco de incômodo. Então eu penso que haveria outras formas de trabalhar essa questão e isso aí foge um pouco da realidade. Especialmente na cena que o soldado Marcellus, ele invade o templo e ameaça a Virgem Maria com uma espada ou uma faca, né? Por ela ter supostamente ameaçado Herodes naquela cena. E ali por volta dos 30 minutos de filme, nos é apresentado São José. E ali a gente tem o início do segundo arco. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que a escolha do ator para interpretar São José foi muito bem feita. Porque trazer São José como um homem viril e mais jovem faz todo sentido, já que dificilmente um idoso viajaria com uma gestante e conseguiria ficar bem e ainda cuidar dela, né, em momentos tão cruciais. Mas como nem tudo são flores, já diria o poeta, a forma com que foi roteirizado o primeiro encontro de José e Maria me pareceu muito fraco e distoante da realidade. Porque o anjo Gabriel, agindo como uma espécie de Silvio Santos apresentando o Em Nome do Amor, ele retrata esse encontro de maneira muito boba, trazendo São José agindo como um menino bobo, entrando numa contradição com a própria virilidade que eles dão para José no roteiro, né, e boa parte do filme. Então, José vê Maria no rio e logo vai à casa dos seus pais para pedir a mão dela em casamento, sabe?
Então os pais dela só aceitam o pedido dele quando ele cita o Homem de Azul. Algo que me lembrou muito aquela cena do Batman versus Superman, quando o Batman do nada se torna o melhor amigo do Super-Homem, quando estava prestes a matar ele, até ouvir Marta. You're letting him kill Martha. E a cereja do bolo tá quando Maria chama José de louco. Eu não sei se eu tô ficando velho e também se eu tô ficando chato, mas essa cena poderia ter sido melhor pensada. Porque parece um roteiro de novela de época que passava antigamente às 6 horas da tarde na Globo, numa vibe meio chocolate com pimenta. E nessa cena nós temos o primeiro elemento de empoderamento do filme. Como se Ana e também Maria não entendessem como a sociedade funcionava naquela época. Ana repreende Joaquim dizendo como que ele se atreve a responder por Maria ao dar a mão dela em casamento. Esse tipo de pensamento pode ser comum hoje, mas naquele tempo a palavra final sempre era do cabeça do lar, e isso era muito respeitado entre o povo. E depois aparece uma figura de Nossa Senhora questionadora. Nós bem sabemos que uma das virtudes de Nossa Senhora é a obediência total. Por isso ela dizia, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Então esse tipo de narrativa empoderada não conversa em nada com a história de Nossa Senhora e não há nenhum elemento histórico, muito menos bíblico, que fizesse colocar na boca de Maria uma frase como me prometeram como um corcel premiado. Né? E ainda questiona a mãe dela de como ela poderia ter permitido isso. Aqui é um ponto muito negativo do filme, porque é justamente a tentativa de colocar um diálogo puramente contemporâneo num contexto narrativo que não havia sequer espaço para isso. Ainda mais se tratando daquela que soube ser obediente até o fim, sem questionar Deus, nem quando seu filho foi torturado e esmagado injustamente. Aí eu também não posso me omitir da insinuação de Ana para Maria sobre a beleza de José, porque é dogma da igreja que Maria não possuía concupiscências. Então, se ela tinha um voto perpétuo de virgindade a Deus, não seria a aparência de São José que a faria romper com algo tão sagrado. E não é próprio dos santos ter esse tipo de diálogo, né? E aqui a gente chega, de fato, no primeiro elemento bíblico da história, que, na minha opinião, teve um excesso de dramatização e um esvaziamento da fidelidade bíblica, que é a Anunciação. O primeiro ponto é que a Anunciação não aconteceu enquanto Maria estava no templo, porque, como nós já falamos, não existia escola para mulheres no templo, certo? E a Bíblia, em Lucas 1:26, relata que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O filme não traz a saudação angélica cheia de graça, ou full of grace, o que, ao meu ver, é um ponto muito negativo da narrativa. Porque essa saudação faz todo sentido, ou faria todo sentido, diante da narrativa que foi construída no primeiro arco. Ele parte diretamente do não temas Maria, encontraste graça diante de Deus. Então há uma troca de palavras na resposta de Maria quando o anjo anuncia que ela vai conceber. Na Bíblia, ela se pergunta como se dará isso se não conheço homem algum. E no filme acaba sendo substituído por isso é impossível, algo que de fato não muda o sentido, mas na tentativa de adaptar a linguagem acaba deixando no ar que Maria duvidava dos planos de Deus, né? E vale também recordar que quem chama Maria de bendita entre as mulheres é Santa Isabel, não o anjo Gabriel, né? E ela finaliza com a frase que se faça em mim, retirando a força da frase bíblica do fiat. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois disso, começa um arco dramático totalmente fora daquilo que é a tradição. Maria é flagrada contando sobre a sua gravidez para uma anciã do templo, e então, por consequência, ela é expulsa de lá. Ela volta para casa e, como uma forma de proteção,
ela é enviada por sua mãe para a casa de Isabel. Algo que é totalmente fora do que é relatado na Bíblia, já que ela vai para a casa de Isabel para servir e ajudar Isabel que estava grávida, não para se esconder. E quando ela chega na casa de Isabel, nós sabemos que Isabel corre em direção a Maria. Então nós temos a omissão de uma das mais belas passagens bíblicas a respeito da grandeza de Nossa Senhora. Primeiro, como eu falei, a saudação inicial de Isabel. Na Bíblia, quando ela vê Maria, ela é movida pelo Espírito Santo a dizer: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Enquanto o filme simplesmente corta direto para Maria conversando para Isabel, onde ela diz que a criança se mexia ao ouvir a voz de Nossa Senhora, e do nada ela pergunta a Maria se ela estava grávida também. E aí então ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E aqui também vem o pior ponto do filme, que é a omissão do Magnífica. Essa, para mim, foi a pior escolha possível. Por que deletar essa frase? Por que deletar esse trecho tão belo? Durante todo o primeiro arco é pintado Maria como uma promessa. E na hora de mostrar de fato aquilo que ela é, usando unicamente o texto bíblico, que é lindo, o diretor, o roteirista, se omitem. Eu não sei se para manter uma espécie de ecumenismo ou simplesmente por uma péssima escolha narrativa, mas falhou nesse ponto. Nós temos também um diálogo de Isabel e Zacarias, que antes do nascimento de São João Batista estava mudo porque duvidou dos planos de Deus. E o filme retrata isso com uma piadinha que eu achei sensacional, de Isabel dizendo: ah, essa voz. Parte de um princípio que nós conhecemos, o texto bíblico ali, né? Então se dá um início ao ponto nevrálgico desse segundo arco, que é quando José e Joaquim, né, descobrem que Maria estava grávida. Num primeiro momento, eu vejo um ponto positivo no arco, que é quando um homem, lá no trabalho de São José, zomba de Maria ao dizer que ela estava grávida e que ele deveria matá-la. E José, como um exemplo de marido, né, como um exemplo viril de marido, defende a honra de Nossa Senhora com um belo cruzado de direita. Bate nele sim! Bate nele sim! Dá-lhe uma de direita, uma de esquerda, outra de direita, e depois um gancho, e um direto, e uma de direita! Mas depois ele acaba levando uma pedrada e desmaia. E no meio desse desmaio aparece o anjo, como se fosse uma espécie de sonho. Eu não sei se relatando Mateus. Acredito que não, acho que é só uma inferência bíblica ali, uma inferência narrativa. Então Maria chega de volta na casa dos pais e conta que está grávida a São Joaquim. Na verdade não precisava nem contar porque ela já estava com barrigão, né? E ali se inicia uma discussão até que ele passa a acreditar que Maria concebeu do Espírito. Depois aparece José. E então nós temos o que para mim é a cena mais polêmica e mais desnecessária do enredo todo, que é o quase apedrejamento de Nossa Senhora. Não sei se para dizer o que acontecia com as mulheres naquele tempo quando cometiam adultério, mas acredito que foi uma péssima escolha colocar como se isso fosse real e não, por exemplo, como um sonho, né? Se fosse num sonho, né, de uma premonição do que poderia acontecer ou de um pesadelo do que poderia acontecer se descobrissem que ela estava grávida, seria ok. Mas colocar no enredo como se fosse algo que de fato aconteceu vai muito de encontro a tudo aquilo que é bíblico e daquilo que é tradição da igreja. E a única coisa positiva disso é, mais uma vez, José lutando pela defesa da honra de Maria, defendendo ela daqueles que queriam agredi-la. Fora isso, é tudo muito fraco, longe daquilo que é retratado na patrística, na Bíblia, na tradição da igreja. Não cola essa cena. Realmente, ali o diretor errou a mão bonito. O mais perto que essa cena chega do apócrifo de São Tiago é na questão de que José e Maria foram enviados para as montanhas para provarem aos sumos sacerdotes que não haviam cometido pecado. Tá? Isso está lá no proto-evangelho. Mas nada próximo de um apedrejamento. Tá? Então, tanto o proto-evangelho como o filme dão de ombros para a realidade. Né?
Não era conveniente que Maria, a mãe de Jesus, passasse pela humilhação pública de ser tratada como adúltera. Então aqui é um erro tanto do proto-evangelho, que como disse Rui Marim, é fantasioso, quanto da narrativa do filme. Tanto que no relato bíblico do Evangelho de Mateus, ele cita que José pensou em abandonar Maria em segredo, para que ela de fato não fosse apedrejada. E após isso, então, o anjo aparece em sonho para ele, dizendo para aceitar e botar o nome como Jesus. E esse arco é finalizado, ao meu ver, como a chave de ouro da porcaria, digamos assim, tá? Só aqui tô falando de ponto de vista teológico, tá? Que é a forma que Joaquim morreu. Isso não está sequer relatado, tanto que a história dá conta, dos brevíssimos relatos que se tem de São Joaquim na história, é de que ele morreu de velho, morreu na velhice, não com a espada, né? Mas, como não é nada bíblico, escriturístico, para fins narrativos e para gerar um impacto e uma emoção, até que é aceitável, mas distante do que é a realidade, né? Então começa o arco final do filme, que é o nascimento de Jesus. A primeira coisa é que Maria e José não vão para Belém fugindo daqueles que queriam matá-la por ter engravidado, muito menos porque Herodes estava atrás dela e de Jesus, porque ninguém sabia da sua gravidez. Eles foram para Belém porque o imperador César Augusto ordenou um recenseamento, então eles deveriam partir para lá. Herodes foi informado pelos reis magos do nascimento do Messias e aí, e só aí, ele ordena a execução dos santos inocentes. Não foi uma perseguição a Maria e José como o filme indica, já que o soldado Marcellus passa o filme inteiro perseguindo a Virgem Maria. E isso lembra um pouco o filme A Estrela de Belém, que é uma animação sobre o Natal, na ótica de um jumentinho e seus amigos. E que lá tem um soldado malvado que, junto com 2 cachorros maus, perseguem Maria e José para encontrar o menino Jesus, a mando de Herodes. Então, antes de Jesus nascer, nós temos uma cena muito curiosa. Não sei se um momento de delírio ou sonho de Nossa Senhora após tomar um copo d'água, onde mais uma vez o diabo aparece para a Virgem Maria e quando ela desmaia, o diabo parece estar carregando ela nos braços. Mas se você vê no close da câmera, você vai perceber que as mãos daquele que interpreta o capeta não encostam em Nossa Senhora, nos lembrando, mais uma vez, de Gênesis 3,15, porque a mulher é a oposição da serpente, logo Maria não poderia ter nenhum tipo de contato com o pecado, o que de alguma forma, e talvez aqui eu esteja fazendo um esforço gigantesco para explicar a cena, pode significar o dogma da Imaculada Conceição, em que Nossa Senhora não tem contato com o pecado original, nem com o pecado atual, e por isso o diabo não poderia sequer encostar nela. Algo que me lembrou também aquela cena célebre da Paixão de Cristo, em que Maria acompanha com os olhos Satanás com uma criança demônio nos braços, remetendo um Pietà das trevas, que também é uma forma de mostrar a oposição entre a serpente e a mulher. Eu acho essas inserções narrativas muito positivas. Então Jesus nasce e nós temos outras questões. Santa Ana e Santa Isabel estariam com Maria no parto? Ao meu ver, não faz sentido nenhum, porque no recenseamento Maria acompanhou José, porque ele era da casa de Davi. E muito provavelmente Santa Ana já estaria morta, porque ela concebeu na velhice. Então não faria sentido ela estar viva ainda. E é claro que nós temos a famosa polêmica das dores no parto. Eu não vou falar muito nisso nesse vídeo aqui, porque o tema é longo, o vídeo já está longo. Então eu vou fazer uma análise somente sobre isso num outro momento, tá? Não nesse vídeo. O fato é que esses questionamentos em obras cinematográficas a respeito das dores do parto só vieram acontecer com The Chosen e com esse filme. Mas, por exemplo, o clássico Jesus de Nazaré, de 1977, tem uma cena com Nossa Senhora gritando de dores, e eu, honestamente, nunca vi ninguém falar absolutamente um ai sobre isso. E esse é um filme muito conhecido entre todos.
A questão é que a ausência das dores no parto seria uma consequência teológica, não uma definição dogmática. E isso fica claro porque há teólogos que defendem que Maria poderia ter as dores no parto ou ter dores como uma consequência da sua humanidade. E eu cito aqui o livro O Triunfo da Virgem Maria no Tribunal Protestante, que defende o fato de que Nossa Senhora ter sido livre do pecado original não fez com que ela retornasse ao estado natural de Eva antes da queda, né, onde eles tinham a imortalidade e a impassibilidade pelos dons préternaturais. Então, só o fato de existir um livro que defenda que Maria possa ter sentido dores já nos mostra que não é uma heresia, ou seja, a negação de um dogma, ter uma cena com dores no parto. E há um detalhe muito importante que poucos citaram. Na cena do parto, quando Jesus nasce, não há sequer uma gota de sangue, indicando que não houve rompimento do ímen, respeitando a integridade do dogma da virgindade perpétua, ou seja, antes, durante e após o parto, né? E também tem um outro detalhe que peca bastante. José pergunta a Maria, depois que Jesus nasceu, qual o nome do bebê. Isso é totalmente contrário às escrituras, já que em Mateus 1:21, o anjo diz a José que Maria daria à luz a um filho e ele colocaria o nome dele de Jesus. Uma mancada bem grande do roteirista nesse ponto. E por fim, nesse arco, nós temos muitas cenas de violência e perseguição, até finalizar com São José matando soldados, inclusive o Marcelos, e a Virgem Maria pulando de telhados e sendo uma cavaleira de longa experiência, que é inclusive capaz de atravessar o fogo. Aqui, nessa parte, nessa cena final, se trocasse o nome de Maria para Velozes e Furiosos no Oriente, eu não acharia tão errado, tá? E aí, então, o filme termina com a cena da apresentação do menino Jesus no templo, parte bastante bíblica, tendo a frase da espada que transpassaria a alma de Maria, e finalizando, né, com aquela boa e velha frase de efeito: o amor salvará o mundo. E aí entra os créditos. E diante de tudo isso, o que eu tenho para dizer? O filme não é perfeito. Sendo muito generoso, eu classificaria ele como muito bom, dando uma nota 7. Tem muito furo de roteiro, muitas facilitações, como nós falamos, muitas questões cronológicas erradas, e muita inserção de coisas desnecessárias fugindo do aspecto bíblico. Só que tem que levar em conta que o filme não é um filme catequético, né? Então, esse desconto precisa ser dado e ser analisado também como uma obra cinematográfica, que eu não tenho capacidade de opinar em questão de cinematografia, cores, câmera, paleta e tal, tá? Mas a atuação dos atores, a escolha dos atores e a caracterização deles, exceto do anjo, muito boa. O que eu vi, assim, da direção de fotografia, muito bom, né? Tem muito arco narrativo interessante. Do ponto de vista puramente de um filme de ação que você quer assistir, ele é legal, ele te prende, né? E eu acho que ele é um filme que ele exalta muito a Virgem Maria. Ele exalta a grandeza dela. Mostra que não é uma mulher qualquer. Mostra que é uma mulher que foi predestinada desde sempre. Isso fica muito claro nos primeiros minutos do filme. E mostra essa predestinação, mostra como ela é importante para a história do cristianismo, mostra que ela é uma eleita de Deus, mostra o quanto nós devemos venerar essa mulher. Então, nesse sentido, eu acho que o filme foi muito positivo. E assim, do ponto de vista aqui falando como um catequista, eu acho que, tirando essas questões narrativas propriamente ditas, ele tem um grande potencial catequético. Um grande potencial de chamar até mesmo pessoas que não são católicas, mas são cristãs, a admirarem ainda mais e quererem estudar mais sobre a vida de Maria. Então, é nisso que eu me apego. Como vocês viram, tem muito mais pontos negativos do que positivos, mas os pontos positivos são bem positivos e nos ajudarão, inclusive, a trabalhar a figura de Nossa Senhora para um público, digamos assim, frio. Um público que está começando e um público que quer conhecer mais sobre a Virgem Maria, tá bom? Então compartilha esse vídeo com os teus amigos, compartilha esse vídeo nos teus grupos, para que mais pessoas possam ter mais clareza e um pouco mais de sobriedade ao analisar um filme, analisar uma obra, sem ficar refém da opinião de terceiros e conseguir ver as coisas como elas de fato são, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você achou do filme e me conta se eu esqueci de algum ponto
importante do filme. Acabei esquecendo de falar aqui na análise que a tua opinião vai ser muito bem-vinda e muito importante aqui pra mim. Só não venha com ataques pessoais, porque aí a coisa vai ficar feia. Tá bom, pessoal?